Eu quero que você acompanhe conosco o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3 a 8. O tema da mensagem de hoje é dores de parto. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A pergunta mais comum que eu respondo às pessoas que vêm me arguir sobre o tema da volta de Jesus é dizer: mas pastor, esses sinais que foram citados por Jesus acontecem há muitos anos. Guerras, nações contra nações. Tudo isso acontece desde o tempo em que Jesus profetizou. O que de fato nos mostra que o tempo em que vivemos é o tempo que antecede a volta de Jesus. E Jesus, ele usa a figura, quando ele fala sobre princípio de dores, na língua original a palavra é odin, que significa literalmente dores de parto. Sabe quando a mulher entra no último trimestre na gravidez e ela começa a ter alguns sinais? De repente ela pensa que é agora, principalmente quando vai chegando no 9º mês, final do 8º, 9º mês, ela começa a ter dores, aí ela corre para o médico falso alarme. Ainda não está na hora, mas já está dilatando, o seu organismo está se preparando para dar à luz. Jesus então apresenta alguns sinais que têm proporções globais. A diferença fundamental dos nossos dias para os dias que Jesus escreveu é que estas coisas que ele fala têm proporções globais. Nunca, no tempo de Jesus, Jesus nunca saiu da Palestina, do território de Israel. Ele nunca saiu dali. As coisas que ele está falando que aconteceriam seriam de proporções globais. O mundo, metade do mundo, o mundo ocidental ainda não existia, pelo menos para o mundo civilizado. E ele então começa a falar de uma série de sinais, dentre os quais eu vou citar alguns, para mostrar para vocês que hoje nós estamos vivendo, talvez no finalzinho das dores de parto, quando de fato a vinda do Senhor é como o nascimento da criança. E os sinais que nós estamos vendo são sinais que anunciam que de fato Jesus está voltando. Da mesma maneira, quando esses sinais da mulher começam a se tornar mais frequentes e mais fortes, é um prenúncio de que o bebê vai nascer. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns desses sinais que hoje assumem proporções globais. O primeiro sinal que ele fala sobre guerras.
Então ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Queridos, o século XX, nós tivemos duas chamadas grandes guerras. Para vocês terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial, ela foi tão extraordinária, tão maior do que todas as demais que haviam acontecido, que o mundo se assombrou de tal maneira que eles diziam que depois daquela guerra não haveria mais nenhuma outra. 9 milhões de pessoas morreram. As armas utilizadas eram agora muito mais poderosas. O avião que tinha recém sido construído já era um instrumento poderoso para entrar nas batalhas e para trazer muito mais baixas e muito mais morte. A Primeira Guerra, portanto, acabou com o poder de algumas famílias, com o poder de algumas dinastias, e ela acabou por gerando um rancor, uma raiva, um revanchismo no coração daquele que é um dos maiores anticristos que já surgiram na humanidade, Adolf Hitler. No final da Primeira Guerra, os aliados estavam perdendo, e principalmente a Grã-Bretanha havia ficado sem pólvora. E um judeu chamado Chaim Weizmann, ele criou um processo de se produzir em massa, em grande escala, a acetona, que é parte fundamental da construção de armas. E isso permitiu que os aliados ganhassem a guerra. E o secretário para os negócios exteriores, James Balfour, ficou tão agradecido ao povo judeu que ele declarou e assinou uma declaração chamada de Declaração Balfour, no dia 2 de novembro de 1917, dizendo: o povo de Israel precisa ter a sua própria terra. E fez essa declaração, e de um lado nós vemos uma Alemanha destruída no seu exército, e um tenente chamado Adolf Hitler, um indivíduo que era um revoltado, queria ser um artista, um pintor, mas era medíocre. Na guerra, ele foi afetado por uma bomba de gás de pimenta, ficou cego por um tempo, e ficou nutrindo no seu coração um ódio visceral e mortal contra os judeus, a quem ele atribuiu não só a derrota na guerra, mas a derrota e ao caos econômico que veio após a guerra, a Primeira Guerra. Por quê? Por uma razão simples. Com o fim da guerra, houve o chamado Tratado de Versalhes. Quantos já ouviram falar do Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes nada mais foi do que os vitoriosos, os aliados, impondo sobre os alemães que eles pagassem por tudo aquilo que eles causaram. E a Alemanha entrou num caos, e queridos, não tenham dúvida, por trás de toda a guerra existe uma razão econômica. E o caos econômico que aconteceu no mundo, e principalmente na Alemanha, foi o germe que levou a Hitler a sublevar, a rejeitar, em um determinado momento, romper com o Tratado de Versalhes, não pagar mais o que ele tinha que pagar, para que ele pudesse, de alguma maneira, fomentar a indignação e a ira no povo alemão, para a raça ariana, para um povo que seria dominador, e uma promessa de um reino de dominação de 1000 anos, exatamente tirando da Bíblia. Mas o que acontece? Eu quero que vocês entendam que esta Primeira Guerra, na verdade, ela tem uma continuação. A Segunda Grande Guerra nada mais é, para os historiadores, do que uma continuação da Primeira Grande Guerra. Por quê? Porque Hitler, enquanto ele está na prisão, ele fica 8 meses na prisão, ele escreve um livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta, onde ele literalmente culpa toda a Europa e culpa principalmente o povo judeu por alguns dos problemas que ele diz que a Alemanha tem. Como, por exemplo, o universalismo. Ele diz que os judeus eram responsáveis pelas quebras de barreiras culturais
na medida que os judeus viviam em diversas nações e traziam as culturas das nações. E Hitler era extremamente nacionalista, preconceituoso, cheio de preconceitos raciais, étnicos, espirituais e daí por diante. A segunda tiragem desse livro obteve a impressionante marca de 5 milhões de cópias. Mas eu quero dar para vocês aqui alguns dados econômicos de como estava a Alemanha depois da guerra. Porque o que aconteceu? Os aliados resolveram que eles iam fazer a Alemanha pagar pelo que ela fez na Primeira Grande Guerra. Então eu vou dar alguns dados aqui que eu pesquisei para mostrar para vocês. Em 1919, precisavam de 9 marcos alemães para trocar por $1. Quanto eu falei? 9 marcos para $1. Em 1920, esse número passou para 65 marcos por $1. Em 22, 495 marcos por $1. Em 23, 18 mil marcos por $1. No mesmo ano de 23, na metade do ano, 6 meses depois, 350 mil marcos por $1. Um mês depois, 4.620.000 marcos por $1. E em novembro de 23, pasmem, 4,2 trilhões de marcos por $1. A moeda alemã virou pó. Literalmente, a Alemanha se encontrou fechada, não podendo mais comercializar, porque ela não tinha dinheiro. 4 trilhões por $1, quer dizer, toda a economia alemã não dava para comprar $1 americano. E essa é a razão que gerou esse repúdio, este ódio pelos judeus, na medida que os banqueiros do mundo, na sua grande maioria, eram judeus. Então Hitler, ele joga toda a culpa do que estava acontecendo, quer dizer, ao invés dele admitir o seu erro, o povo alemão errou, eles lançam a culpa sobre os judeus e por conta disso, vocês sabem, eles criam os campos de extermínio que acabam matando 6 milhões de judeus. E é interessante porque o final da Primeira Guerra ainda acabou determinando também a Revolução Russa, que por sua vez também trouxe a morte de 10 milhões de pessoas, entre aquelas que morreram na guerra e aquelas que morreram na fome. Vocês percebem como agora, aquilo que Jesus estava pregando, não se encerrava somente a lugares pequenos, mas estava tomando proporções mundiais. O século XX, portanto, traz uma novidade para a história dos homens. Os conflitos deixam de ser regionais e se tornam universais. Esse, portanto, é um dos principais sinais das dores de parto, porque agora as guerras não são mais regionais, mas são muito maiores. Depois da Segunda Guerra, o mundo ficou assombrado com a destruição e com o holocausto. E por causa disso, os judeus que estavam vivendo um momento de miséria, de perseguição em todas as nações, eles não tinham para onde ir. Eles entravam nos navios, foram aportar nos Estados Unidos, os Estados Unidos não deixaram eles vir. E ninguém queria receber aqueles refugiados da Segunda Guerra. Até que então, a ONU decide que eles teriam de volta um pedaço do território que eles haviam tido outrora. E é interessante porque, quando foi se discutir que os judeus voltariam a ter uma terra, no dia 13 de maio de 1948, um dos membros do gabinete do presidente americano escreveu, citando Deuteronômio 1:8, que diz assim: eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles.
ele declarou que os judeus tinham direito a entrar na terra que Deus havia prometido. Quase 2000 anos depois de estarem dispersos pelas nações. E isso é uma das profecias mais importantes para o final dos tempos, porque tudo o que acontece no final dos tempos diz respeito a Israel e diz que Israel estava na sua terra. Então, Israel, queridos, ele é de fato a nação que é o centro do mundo. O relógio de Deus, ele conta a partir do povo de Israel. Mas no dia 14 de maio, Davi Ben-Gurion, numa reunião à meia-noite, ele declara o nascimento do Estado de Israel. E ele diz que o nome da nação seria Israel. Vocês sabem, queridos, que quando o mundo ouviu falar disso, eles riram. O mundo inteiro riu. Como Israel? Israel não existe. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus trouxesse o povo judeu, o povo escolhido de todas as nações, Ezequiel profetiza isso 2500 anos, ele diz que eles voltariam e que Deus reconstruiria a nação de Israel. Não era outro nome, era Israel, porque o plano de Deus para com o seu povo seria de volta, levado em consideração até os últimos momentos. Então, o primeiro sinal que a gente vê, que agora tem proporções e dimensões universais, é guerras e rumores de guerras. O segundo sinal, eu não vou falar de todos aqui porque eu não teria tempo numa pregação, mas vou falar dos mais importantes. É a pregação do Evangelho por todo o mundo. Então você vê, é claro, no tempo em que Jesus veio, nem a própria Palestina tinha sido convertida. O apóstolo Paulo ainda não tinha ido para a Ásia Menor para fazer as igrejas do Apocalipse, as igrejas todas da Ásia Menor, não tinha chegado em Roma, e o Evangelho não tinha sido espalhado ainda. Mas hoje, queridos, eu quero que vocês saibam, alguém tem ideia aqui qual que é a maior nação evangélica do mundo? Quantos aqui acham que é os Estados Unidos? Levante a mão. Vocês estão todos errados. Vocês sabiam, isso é estatística de americanos, que para cada um cristão americano tem 2 chineses. E pasmem, a igreja na China é subterrânea. Mas hoje já se falam em pelo menos 250 milhões de chineses confessando o nome de Jesus. Ah, você pode aplaudir o Senhor? Queridos, existe uma rede americana chamada TBN, Trinity Broadcasting Network. Essa rede de televisão já está atingindo 95% das nações do mundo. Você tem ideia do que é isso? E as palavras são pregadas em inglês pelos pregadores americanos, traduzidas para as muitas línguas, para o árabe, para o hebraico, para o japonês, para o coreano, para todas as línguas. Eles estão entrando até, eu vi testemunho de que eles estão entrando até nas nações que não têm internet. Eles estão dando um jeito de potencializar o sinal para pegar, de alguma maneira, nas bordas, nas fronteiras, e o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Agora, recentemente eu estava nos Estados Unidos e eu vi, quantos aqui se lembram da morte daquele brasileiro por causa de tráfico de droga? Que nação que era? Indonésia. Vocês sabiam que a Indonésia é um país muçulmano? E quando você entra no aeroporto da Indonésia, na porta de entrada tem uma placa que está escrito. Isso quem me disse foi o meu dentista, que ele já foi para muitos lugares do mundo oferecer ajuda humanitária, mas na verdade ele vai para pregar. E ele disse que está escrito assim, e ele pediu para o tradutor, né? Que nem inglês ele fala. Ele falou, o que está escrito aí? Ele falou, 2 causas de pena de morte na Indonésia. Primeira, tráfico de drogas.
Segunda, converter um muçulmano ao cristianismo. Isso é sério. Vocês viram? O mundo tentou parar a pena de morte contra o brasileiro, ele morreu. Porque ele quebrou a lei do país. Mas eu estava agora nos Estados Unidos e eu vi uma campanha que o Benny fez com 100 mil pessoas confessando a Jesus, queridos. Na Indonésia. Nessa nação que diz que ninguém pode converter. O Benny entrou com autorização da nação. Eu vi o culto ele pregando e quando ele faz, era uma multidão incontável. Eles computaram 100 mil convertidos. Então, o evangelho está sendo pregado em todo mundo. Amém ou não? Este é um sinal. É um sinal. O inimigo não consegue, ainda que ele tenha se levantado com furor. A Bíblia diz que o evangelho seria pregado em todo mundo. A pregação, portanto, do evangelho tem a ver com a colheita. E a vinda de Jesus está diretamente ligada a isso. Eu quero ler alguns textos para vocês, para que vocês possam concordar com este fato que é certamente um dos principais. Mateus 24:14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. As nações estão com fome de Jesus. Recentemente o Papa teve, qual foi o país que ele teve, que teve 6 milhões de pessoas? É um outro desses países daí, lá da... Não foi na Turquia, foi em outro país também de orientais. 6 milhões, ou seja, o continente que era intocado, agora está recebendo a palavra de Cristo. Diga para a pessoa do teu lado, Jesus está próximo de voltar. Em Mateus capítulo 13, versículo 39 diz assim: o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Aqui eu citei um versículo da parábola do joio e do trigo. Jesus conta que um certo homem era um fazendeiro, ele plantou o trigo, que é a palavra de Deus, porque o pão é a palavra. Mas que veio o inimigo durante a noite e plantou o joio. Eu não sei se você sabe, mas o joio ele é idêntico ao trigo, contudo ele não produz o fruto. Ele é inócuo, ele não tem fruto. E aí as pessoas queriam colher e arrancar o joio. E Jesus fala, não pode arrancar o joio. Porque se você arrancar o joio, você pode arrancar juntamente com ele o trigo. Queridos, vocês estão percebendo como hoje, nos nossos dias, tem muitas falsas pregações, falsos profetas, mentiras, tem de tudo. E aí as pessoas se sentem com vontade de ir lá e dizer, esse é crente, esse não é. E Jesus disse, você não pode fazer isso. O que vai determinar quem é quem é só a colheita. Porque os anjos sabem quem é quem. E quando eles vierem para colher, então aquele que é joio será levado para a presença do Senhor. E o que é trigo e o joio será lançado no fogo. Portanto, a vinda de Jesus está diretamente ligada à pregação do Evangelho. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 7, Tiago também fala sobre essa verdade. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Em Israel, a colheita sempre vem depois das chuvas. As chuvas de inverno trazem a colheita do trigo. As chuvas de outono trazem a colheita da cevada. Primeiro vem, porque lá não chove todo dia, lá não chove sempre. Mas quando chove, logo em seguida vem o período da colheita. E aqui que ele está dizendo, o lavrador, quem é o lavrador? O Senhor Deus, amém? Ele aguarda com paciência as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras aconteceram no derramar do Espírito Santo no tempo de Pentecostes. Hoje nós estamos vendo
o tempo da colheita dos últimos frutos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Então, por mais que se levantem, que o inimigo queira colocar, mostrar os escândalos, querer descredibilizar a igreja, as pessoas estão com fome e com sede de Deus, estão se convertendo, irmãos. Queridos, o que está acontecendo no mundo é seríssimo. Quem diria hoje, até mesmo nas nações islâmicas, o evangelho está crescendo de uma maneira estrondosa. Hoje você tem cristãos que estão morrendo na Síria, cristãos que estão... Só no ano passado morreram 100 mil cristãos na Síria e no Iraque, por causa do grupo ISIS, movimento islâmico. 100 mil cristãos morrendo, pessoas que entregam a vida para Jesus a ponto de dar a própria vida. Por quê? Porque está caindo a chuva dos últimos dias. Diga para a pessoa do teu lado: as últimas chuvas estão caindo. E esse é o principal sinal da volta de Jesus. Amém? Os frutos estão amadurecendo. Diga: os frutos estão amadurecendo. Logo virá a colheita do Senhor. Amém? O terceiro sinal que eu quero citar para vocês diz respeito à grande colheita e às guerras religiosas. No texto que nós lemos, então, nações se levantarão contra nações, reinos contra reinos. Esta não é uma boa tradução. No grego, a palavra é etnos e etnos. Etnos é a palavra que é traduzida por nação, mas que, na verdade, gerou a palavra etnia. Então, o que, na verdade, Jesus está dizendo é etnia contra etnia. Hoje nós vemos no mundo inteiro guerras étnicas, guerras dentro de próprias nações, pessoas lutando porque têm etnias diferentes. E depois diz Basileia epa Basileia, reino contra reino. A palavra Basileia, você se lembra de uma palavra parecida com ela? Basílica. O que é uma basílica? Que nome que você se lembra que parece com esse nome? Basílica de São Pedro. Sim ou não? O que é uma basílica, portanto? É uma igreja. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é que o final dos tempos seria marcado por guerras étnicas e por guerras religiosas. Não é o que nós estamos vendo hoje? Você vê, no começo do século XX, a Índia se dividiu por causa de religião. Parte da Índia, eles eram hindus, parte eram muçulmanos. E os muçulmanos fundaram, então, o chamado Paquistão. É o mesmo povo, mas se dividem e se matam por causa de religião. E os dois têm bomba atômica. Hoje, você vê dentro da Síria e do Iraque, muçulmanos matando muçulmanos. Muçulmanos matando cristãos. Por quê? Por diferenças religiosas. Os sunitas lutando contra os xiitas. E não é lutando no discurso teológico. É matando mesmo, é crucificando, é decapitando. E isso o mundo está vendo, irmãos. Isso é o que Jesus pregou, isso nunca havia acontecido nessa proporção, nessa escala. Guerras literalmente fomentadas pelo conceito de Deus. Tem alguma coisa mais abominável do que isso? Aí você vai dizer: pastor, mas é aqui, nós não temos nada a ver com isso. Querido, vamos ser sinceros. Você não percebe, às vezes, dentro da mesma família, pessoas brigando por causa de diferenças de opiniões de religião? Sim ou não? É pentecostal que rompe com a família porque um é pentecostal e outro não é? Até nessa questão do Apocalipse, tem gente que briga porque um crê que Jesus vem antes da tribulação, outro crê que vem depois.
Olhe para a pessoa do teu lado. Nós não fomos chamados para brigar. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, para amar o nosso semelhante, para respeitar as diferenças, para aceitar aqueles com os quais nós não concordamos, porque essa é a mensagem do Evangelho, amém ou não? Mas, no entanto, você liga a internet, você vê tanto lixo. Pessoas, essa semana eu ouvi um pastor de renomado aí, descendo o porrete em todo mundo, citando por nomes. Citando o nome de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Quem o constituiu juiz? Nós não somos juízes de ninguém, queridos. Só tem um juiz que é Jesus. Não entre nessa. Não entre em disputa teológica. Porque enquanto você odeia, enquanto você fere, você deixa de pregar o Evangelho. E eu quero ser encontrado na vinda de Jesus, falando do meu Senhor, falando que Cristo morreu pelos pecados dos homens, e todo aquele que nele crê será salvo, amém ou não? Não entre nesta. Isto é o espírito do anticristo. Nação contra nação, na verdade, etnia contra etnia, religião contra religião. E o extremo disso tem matado muita gente. Como eu disse, só na Síria e no Iraque 100 mil cristãos morreram ano passado. Vocês têm ideia de que é isso, gente? Agora, os jornais estão anunciando o Boko Haram. Boko Haram é o grupo terrorista islâmico na África. Eu tenho postado no meu Facebook os pastores batistas pedindo oração, porque na Nigéria o Boko Haram está destruindo as igrejas e matando as pessoas. Eles entram numa cidade, os primeiros que eles procuram são os cristãos, para matar, simplesmente porque não creem como eles. Mas eu quero te dizer uma coisa, o diabo está furioso porque o tempo dele está chegando ao fim, mas a África é o continente onde o Evangelho mais está crescendo em todo o mundo. Satanás se levanta de um lado, mas o Espírito Santo está fazendo um reboliço, e as pessoas estão se convertendo a despeito de toda a perseguição, amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Quem não viu, entre no meu Facebook, entrem e vejam. Os pastores agora estão dizendo: orem pela Nigéria, porque o Boko Haram está destruindo as igrejas, está matando mulheres, crianças, destruindo cidades. Mas as pessoas não negam a Jesus. E o Evangelho está se espalhando. Temos que orar pela América Latina, porque eles estão entrando aqui. Estão entrando. Quantos de vocês estão acompanhando o jornalista que morreu porque estava denunciando a Cristina Kirchner, promotor, desculpe, que estava denunciando porque ela teria acobertado terroristas islâmicos? É assim que eles fazem. E isso com princípio no Irã, por conta de quem troca de quê? De acordos comerciais com o Irã, queridos, eles estão entrando no Brasil e estão entrando na América Latina. Mas eu quero declarar, e eu profetizo sobre esta nação, que o Evangelho vai crescer, e aqui no Brasil eles não nos dominarão, porque o Evangelho de Cristo chegará mais longe e será mais poderoso, amém? Portanto, as Escrituras falam que estas muitas batalhas, e batalhas de origem étnicas e espirituais, aconteceriam no final dos tempos. E é interessante se olharmos do ponto de vista profético, porque muitas das batalhas que Israel enfrentou aconteceram em tempo de colheita. Sansão contra os filisteus aconteceu em colheita, na colheita do trigo, Juízes 15:1. Gideão contra os midianitas aconteceu também na colheita do trigo, aponta para a vinda de Jesus. Davi enfrentou batalhas durante a colheita, 2 Samuel 4:6. E Cristo, quando fala da parábola do joio e do trigo, ele deixa claro que a vinda dele aconteceria em meio a muitas batalhas, mas a uma grande colheita do Evangelho. Diga para a pessoa do teu lado, diga: você
já faz parte do reino de Deus. Quantos aqui já confessaram Jesus na sua vida? Querido, o teu nome está escrito no livro da vida. Você já é uma daqueles frutos que quando os anjos vierem fazer a colheita, você estará lá com seu nome escrito no livro, arrolado no livro da vida. Amém ou não? Mas Jesus diz também que haveria sinais nos céus. O ano passado, há 2 anos atrás, eu falei para vocês sobre as luas de sangue. Hoje eu não vou entrar propriamente nisso. Mas nós estamos vivendo agora, em março teremos uma e outubro deste ano ainda teremos a última do século. E Jesus fala, a palavra de Deus fala do sol escurecerá, eclipse completo do sol, e a lua será como sangue. Hoje, os próprios cientistas da NASA chamam esse fenômeno de Blood Moon, lua de sangue. Os sinais nos céus estão manifestando. Mas eu quero falar aqui de algo também que o original nos dá, que é muito interessante. Lá em Isaías capítulo 13, versos 9, 10 e 13, nos mostra que de fato os poderes dos céus serão abalados. Eu quero falar sobre isso agora. E o texto diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira ardente e furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. O versículo 13 diz: portanto farei estremecer os céus, e a terra será sacudida no seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia ardente do seu furor. Apocalipse capítulo 8, versos 10 e 11 diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. Quando a gente lê isso, até pouco tempo atrás, as pessoas imaginavam meramente alguns eventos cataclísmicos e que a terra era simplesmente coadjuvante e não participava de nada. Mas hoje, quando entendemos de fato o que o texto fala, nós percebemos aqui algumas verdades que eu gostaria de partilhar com vocês. A palavra grega para grande é megas, que significa extremamente grande. Então, eu creio que este tempo que João está falando já se refere à grande tribulação. Mas a palavra para estrela, na verdade, no original grego é aster. Aster. Aster de asteroide. Quem sabe que é um asteroide? E o texto diz, portanto, que este asteroide, João olha e vê este asteroide pegando fogo quando ele entra na atmosfera. Porque é óbvio, por causa da velocidade, da fricção, assim que ele entra na atmosfera, ele entra em combustão e pega fogo. E assim que João o viu e descreveu. Agora vejam, eu quero mostrar para vocês que isso já aconteceu algumas vezes na Terra em proporções menores. Por exemplo, em junho de 1908, perto do rio Tunguska, na Rússia, um asteroide de aproximadamente 70 metros, mais ou menos o dobro deste salão, entrou na atmosfera da Terra e ainda a 5 quilômetros antes de bater no chão, ele explodiu. E ele destruiu uma área na Sibéria de 2.000 quilômetros quadrados de floresta. Assim estão vendo aqui, eu sei. 2.000 quilômetros quadrados a 5 quilômetros dos céus. Parece que Deus vai mandando sinais, né? E os cientistas dizem que o campo magnético da Terra
Eu não sei se vocês sabem, mas a Terra, por conta de ter no seu magma muito ferro, ela produz um campo magnético. É isso que faz, por exemplo, que a sua bússola aponte o norte. Mas nós estamos vivendo, e eles acreditam que a cada 10 mil anos, há uma mudança de polaridade nesse campo magnético. E ele primeiro se enfraquece, para depois ele mudar a polaridade. Nessa hora, a Terra fica suscetível à entrada de todos os asteroides que vêm do espaço, bem como também a camada de ozônio, que nos protege dos raios solares malignos. Se não houvessem essa camada, também podem ser enfraquecidos. Mas a verdade é que um asteroide de 70 metros causou essa destruição. Imaginem um asteroide mega entrando na Terra. Eu quero mostrar para vocês o que Marcos capítulo 13, versos 24 e 25 dizem. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá. A luz não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Eu vou ler para vocês o que eu li sobre um geólogo simulando o que seria a entrada de um grande asteroide na Terra. Por exemplo, há uma grande teoria de que o desaparecimento dos dinossauros teria acontecido por conta de um grande asteroide que teria caído naquela cratera na península de Yucatán, no México. Porque quando cai na Terra, levanta poeira, além da explosão atômica que ocorre, que é mais de 1 milhão de vezes uma bomba atômica, levanta toda a poeira e a poeira cobre o Sol, a Lua, e com isso não há mais fotossíntese, com isso toda a vegetação morre, e daí os herbívoros morrem, e os herbívoros num primeiro momento são comidos pelos carnívoros, mas no momento que não há mais carnívoros, todos morreram. Essa é a explicação. Mas olha o que este cientista, que não é cristão, que diz que não é uma questão de ser, mas quando a Terra vai receber um asteroide de proporções globais. Ele diz assim: se um asteroide grande, de fato grande, viesse contra a Terra, imediatamente uma tsunami de 10 metros se moveria na velocidade de 800 a 900 km por hora, na direção, isso ele está fazendo uma previsão no caso de cair no México, na direção da costa americana, e ele diz que quando chegasse na Terra, quando a água encontrasse a resistência do solo mais raso, estas ondas de 10 metros subiriam para 70, para 80 metros. E invadiriam o continente. E uma vez que invadisse o continente, a velocidade seria de 80 km por hora dentro da Terra. E ele diz que não sobraria nenhuma cidade costeira. E muitas outras cidades também seriam destruídas por conta das ondas. Ele diz que as embarcações todas virariam. Nenhum transatlântico poderia suportar uma onda dessa potência. Ele disse que a temperatura da Terra na localidade subiria em 150 graus. E o impacto jogaria metal líquido para a atmosfera, que depois cairia em forma de chuva. A Terra inteira teria um aumento de 22 graus de temperatura. E ele diz: os únicos que sobreviveriam seriam aqueles que estivessem no subterrâneo. Ele diz que em seguida os escombros e as partículas levantadas cobririam a luz do sol, como a Bíblia diz, por semanas, meses, e finalmente todo o suprimento de alimentos da região seria devastado. Eu vou ler novamente o que diz o livro de Apocalipse 8, de 8 a 11. O segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas
foi atirada no mar. Dá para ver o tamanho aí do asteroide. Cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações, por causa das tsunamis e tudo mais. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios. E sobre as fontes de águas uma estrela, que é absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. Essa chuva ácida torna todas as fontes, todos os leitos de água potável impossíveis de ser bebidos. A gente sabe que durante erupções vulcânicas ou quedas de asteroides, a água se torna extremamente ácida e não pode ser tomada. Lucas 21, 25 e 26 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Nunca houve tantas tsunamis, fazendo com que as nações temam esse fenômeno. Houve tsunamis no passado, claro, mas as pessoas não entendiam o significado daquilo. Agora não, agora nós entendemos. E por causa disso que as nações ficam aterrorizadas, por causa do bramido do mar e por causa das ondas. Quem já sobreviveu a uma tsunami diz que o barulho, quando vê de longe o barulho das ondas chegando, é ensurdecedor. O que está acontecendo, o que Jesus está dizendo, é exatamente o que nós estamos vivendo. Sinais nos céus, no sol, na lua, nas estrelas. E as pessoas ficarão aterrorizadas por causa da expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Porque os poderes dos céus serão abalados. Aqui eu quero trazer uma interpretação que eu li e que eu achei muito interessante e pertinente. Ele diz: os poderes dos céus serão abalados. Vocês sabem qual que é a palavra céu no grego? No grego a palavra céus é... Não, antes de céus, você sabe qual que é a palavra grega para poder? Dinamis. Dinamis lembra o que para você? Dinamite. Dinamite é usada para quê? Para explodir. A palavra céus, no grego é uranos. A palavra que originou a palavra urânio. Para que existe urânio enriquecido? Para fazer o quê? Bomba. Bomba nuclear, bomba atômica. Então, na verdade, ele está dizendo assim: se eu fosse traduzir, refazer a frase, ao invés de eu dizer, e os poderes dos céus abalarão, a palavra abalar é literalmente causar, tirar as coisas do equilíbrio, no grego. Então, eu li um estudioso exegeta dizendo que nós poderíamos reinterpretar essa frase de João dizendo que o poder explosivo do urânio sacudirá as coisas do seu lugar. Está falando do que aqui, meu querido? Bomba atômica. Terceira Guerra Mundial. É uma questão de tempo. Enquanto deixam os iranianos enriquecer urânio, dizendo que nós não estamos fazendo isso para... Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi a nossa presidente, com todo respeito a ela, que devia sentar e conversar com o pessoal do ISIS. Você acha que dá para conversar com alguém que vem e te decapita você? Eu vou mandar ela como pedir para ela: presidente, vai pessoalmente. Para cima de Moá, não. Não tem acordo. Eles acham que eles estão cumprindo a vontade de Deus, matando os cristãos. E não tenham dúvidas, viu? Não vai demorar muito para aqui no Brasil começar a ter gente sendo morta, porque eles já estão entrando com células terroristas aqui também. Então, fala aqui no microfone.
Eu acho importante falar sobre isso. Abriu há um ano atrás, uma quadra da minha casa, no quarteirão de baixo, eu caminhando, uma mesquita aberta, uma salinha. Tinha um sujeito lá dentro. E eu caminho pelo bairro toda noite e tal. Esses últimos meses eu passei cheia a sala. De jovens, você não via uma pessoa... Porque é um vidro aberto, assim, né? Você não vê uma pessoa acima de 30 anos, fisionomicamente falando, todos descalços, todos ajoelhados, e o cara doutrinando. Eu estou orando para fechar, como a gente fazia na antiga Barra Funda, que a gente ia em frente aos terreiros e orava. Estou fazendo isso. Não pensem vocês que enquanto a igreja está se esfriando, o inimigo não está trabalhando. A igreja tem que se levantar com o poder de Deus, porque está diante dos nossos olhos. Quando Hitler se levantou, queridos, o mundo hoje é um palco para essas coisas. Eu falei de crise econômica, o mundo está vivendo uma crise econômica. Aliás, o Brasil está na contramão de tudo, né? No mundo inteiro os juros estão caindo, no Brasil está subindo. No mundo inteiro o petróleo está baixando, no Brasil está subindo. Mas o que está acontecendo? Vocês não tenham dúvida. O petróleo está caindo de preço porque em 5 anos os americanos podem ser autossuficientes em energia. Por causa do gás xisto. O que a OPEP está fazendo? Está jogando o preço do petróleo lá para baixo, que é um processo de dumping. Eles estão tomando prejuízo, eles não estão nem aí. Por quê? Para que a indústria americana não vale a pena investir. Porque o investimento em infraestrutura é extraordinário. O petróleo está lá embaixo, então eles continuam importando petróleo. Os americanos são os maiores importadores de petróleo. Mas se eles se tornam independentes, a primeira coisa que eles vão deixar é Israel na mão. E Israel vai descobrir que eles não dependem dos americanos, eles vão ter que depender do Senhor dos senhores, que os ama e tem aliança com eles. Por quê? Porque durante anos os americanos mantiveram bases militares no Oriente Médio. Por quê? Porque eles tinham interesse no petróleo. Mas agora, em 5 anos, no máximo 10 anos de investimento, eles serão autossuficientes e não precisarão mais do petróleo dos sauditas. Mas agora, quando o petróleo baixa, você tem uma União Soviética que não produz nada e que vive do petróleo. E que você está mexendo com a fera. Por quê? Porque as nações começam a fazer embargo econômico e o Putin está fazendo exatamente o que o Hitler está fazendo. Vai anexando e finge que não quer nada. Agora, quando você olha para a Bíblia e para Ezequiel 38, 39, 40, você vê que quem lidera a invasão contra Israel, que vai iniciar a terceira guerra do mundo, é a Rússia. Queridos, Jesus falou de monte de sinais. Guerras étnicas, guerras religiosas, caos econômico. E se você ler Ezequiel, que escreveu há 2.500 anos atrás, estão lá o nome de todas as nações que hoje já se formam como bloco a favor dos árabes, a favor dos muçulmanos, contra Israel. Nós estamos vivendo os últimos sinais das dores de parto. Olha para o teu irmão do lado e diz assim: o nenê vai nascer. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 18, versos 19 e 20. Porque a Bíblia diz também que a grande Babilônia vai ser destruída. Olha que interessante. Lançaram pó sobre a cabeça. E chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios no mar, à custa da opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, os céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Os versos 9 e 10 de mesmo Apocalipse 18 diz assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaceira, olha isso aqui, gente. Quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe
pelo medo do seu tormento. Dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, em uma só hora chegou o teu juízo. Olha, aqui a gente tem algumas características de uma bomba nuclear. Em uma hora ela foi destruída. O que pode destruir uma cidade, uma metrópole em uma hora? Uma bomba. O texto diz que as pessoas ficam à distância com medo da fumaça e do seu tormento. Por quê? Quando cai uma bomba nuclear, o que as pessoas têm medo? Radiação. A fumaça é extremamente radiativa. E as pessoas verão, prantearão, mas não chegarão. No tempo de Jesus, fumaça não matava ninguém. Fogo matava, mas fumaça não. Mas as pessoas ficarão de longe olhando por conta disso. Uma hora, uma guerra nuclear. Hoje, vocês sabiam, queridos, que só os Estados Unidos e Rússia têm poder bélico para destruir a Terra 65 vezes? Sabiam disso? Ou seja, nós estamos vivendo os dias em que estas profecias fazem sentido. Nunca fizeram. Nem nos tempos da Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra. A Segunda Guerra só trouxe, o Enola Gay, que foi o avião que trouxe a primeira bomba atômica, e as duas primeiras, Hiroshima e Nagasaki. O mundo se assombrou, acabou a guerra por causa de uma bomba que tinha 3 megatons. Hoje, uma bomba de hidrogênio usa como espoleta uma bomba mais poderosa do que essa de 3 megatons. Então, nós estamos vivendo nesse tempo que a Bíblia prediz. Agora, além disso tudo, ainda existem o que os cientistas chamam de pulso eletromagnético. Quem já ouviu falar isso? Quando uma explosão atômica acontece, todo e qualquer aparelho que é alimentado por eletricidade acaba. Vamos pensar um pouquinho, o que acontece se uma bomba destruir todo e qualquer aparelho eletrônico numa região? O que acontece? Você pode pensar no que pode acontecer? Você já imaginou o sistema bancário? Não, mas aí tem os geradores. Não, o gerador também não vai funcionar. Você já pensou os hospitais? Com os aparelhos de diálise, com tudo que precisa para manter as pessoas vivas? Gente, isso vai ser um caos. Tudo isso está perto de acontecer. Eu creio que o povo de Deus que crê no nome de Jesus não passará por esse período. Hoje eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu creio que nós não passaremos por esse período. Porque esse será um período em que Deus julgará a impiedade dos homens. Diga para a pessoa ao teu lado: cuidado. A Bíblia diz que esse tempo seria um tempo de esfriamento de muitos. Até a gente, quando se percebe, tá mais frio. Você percebe quando você começa a ficar frio, quando você começa a ficar crítico, quando você começa a criticar tudo que você vê, não está feliz com nada. Não é verdade? É esse espírito que está se levantando nos últimos dias. Mas aquele que crê no nome de Jesus, eu creio, não passará por estas coisas. Enquanto essas coisas estiverem acontecendo aqui, nós estaremos fora daqui. Amém? Mas, quando nós estivermos refletindo nisso, eu quero terminar com o texto de Lucas 21, 24 a 28, que diz assim: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Olha um outro sinal interessantíssimo. Até que o tempo dos gentios
se completem. E a Bíblia está falando que isso diz respeito a Jerusalém. Queridos, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído e os judeus foram espalhados pelo mundo. Aí começou o tempo dos gentios. E muitos foram os povos que foram dominando: os cruzados, os mamelucos, os muçulmanos, e foram mudando. Os turcos, o Império Turco Otomano, foram mudando, todos gentios. Depois da Primeira Guerra, o general Allenby entrou em 1918, lá, 17, e os ingleses ficaram por 50 anos. Mas em 1967, diga 1967, Jerusalém voltou para a mão do povo judeu. Olha para a pessoa do teu lado e diz: para nunca mais sair da sua mão. Mas, queridos, o tempo dos gentios está acabando. Eles já entraram lá. E o texto diz: até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais nos sols, na luz, nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Diga para a pessoa do teu lado: pode ticar tudo, porque não tem nada faltando. Haverá homens que desmaiarão de temor e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes ou as dinamites ou as bombas de urânio abalarão os céus. Então se virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ao se começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém ou não? Aplauda mais. Diga: eu creio. Eu quero resumir para vocês os sinais que Jesus está dizendo que nós já estamos vivendo, todos eles. Os gentios perdem o domínio sobre Jerusalém. O tempo dos gentios acabou. Hoje Jerusalém já está sob domínio do povo judeu. Segundo, sinais no sol e na lua. Nós estamos vivendo neste ano as últimas duas luas de sangue, junto com o eclipse solar completo do século 21. Por isso eu não acho que esses sinais na lua e no sol vão acontecer 50 anos antes de Jesus voltar. Eu acho que é um prenúncio de que está muito perto. Não marco data, porque todo mundo que marca erra. Deus não quer que ninguém saiba o dia nem a hora. Os sinais nas estrelas. Sinais são esses. Eu não sei se eu coloquei aquele sinal. Coloquei? The Whirlpool Cross. Está aí ou não? Não está no de hoje? Então vai ficar para o próximo. Que é um sinal de uma constelação. Não vou falar, senão vai ter gente que vai procurar na internet e vai perder a graça. Que é o sinal do Filho do Homem extraordinário. Eu estou esfregando a mão e estou dizendo: glória a Deus, Jesus está voltando. Amém, irmãos? Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: não há chance de profecias serem entregues 2000 anos antes, num tempo em que esse povo não tinha como ir a mais do que 300, 400 quilômetros, eles falando de mundo inteiro. Não há como, humanamente falando, uma religião de gente pobre e sem poder de persuasão, que era dominado, a maioria de escravos, vencer o Império Romano, tão temido, e se tornar uma religião que alcançaria o mundo inteiro. Não há chance, não há hipótese alguma de alguém profetizar que não fosse pelo Espírito Santo, revelando o tipo de morte que aconteceria. Quando João no Apocalipse fala
daquela grande multidão de pessoas decapitadas. Queridos, qual é a religião que mata por decapitação? O Islã. Hoje nós estamos vivendo todas essas coisas. Etnias contra etnias, religiões contra religiões. O esfriamento da fé dos que são de Deus. A minha palavra para você: nós vivemos num país livre. Não vamos entrar em guerra contra irmãos. Eu não sou juiz de ninguém. Eu não vou julgar ninguém se nem A nem B. Não venham me perguntar se igreja tal é de Deus, se não é. Eu não sou dono da igreja. Quem vai julgar é o Senhor. Eu vou falar do nome do meu Senhor Jesus. Eu tenho que proclamar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta e que Ele vai voltar. Amém? Não permita, não deixe o seu coração ser dominado por esse espírito, porque esse é o espírito dos últimos dias. Etnia contra etnia, nações sendo divididas por causa de religião. Na Irlanda, católicos contra protestantes, judeus contra muçulmanos, muçulmanos contra muçulmanos, muçulmanos contra cristãos. Tudo isso Jesus predisse. Você olha para o céu e você vê os sinais. E tudo aquilo que só poderia se cumprir com proporções universais e mundiais, num tempo como nós, já está acontecendo. A Bíblia diz que quando essas coisas acontecessem, você deveria exultar, porque a sua redenção estará próxima. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Diga: Senhor meu Deus, muito obrigado, porque eu creio em Jesus, porque eu recebi o Evangelho, e eu criei que Ele morreu no meu lugar. Permita-me, Senhor, partilhar a minha fé. Ajuda-me a ficar firme, num tempo em que as pessoas estão se afastando, se esfriando. Ajuda-me a permanecer, crendo até o fim. Não permita que eu seja enganado, que eu entre em disputas que não são suas, que eu faça dos meus irmãos os meus inimigos. Em nome de Jesus, enche o meu coração de amor, enche a minha boca de um testemunho vivo, que só Jesus é o Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque no final das coisas, a vitória é do Senhor, e eu serei mais do que vencedor. Eu te peço, Senhor, aquece o meu coração, aumenta a minha fé, que eu ande na Tua palavra, dando testemunho de que eu sou Teu filho, até que Tu venhas. Eu creio que está muito perto o tempo da Tua vinda, para a honra e glória do Teu nome. Eu quero dizer mais uma coisa para você. Você aqui recebe alguma perseguição no lugar que você trabalha de graça? Quem levanta? Quem recebe essa perseguição? Eu quero te dizer que você é crente. Só porque você é crente, Satanás já te odeia. Então quando alguém se levantar contra você, não fica triste não. Levanta a mão para o céu e diga: a Bíblia diz: exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Sabe por quê? Porque você tem uma marca. A marca da cruz está na tua vida, e o diabo te odeia por causa disso. Então não se abata nem se entristeça, se alegre e exulte, porque Deus é contigo. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, fala: toma posse, meu querido, a vitória é sua. Diga: pode ser difícil, mas no final a vitória é sua, para a honra e glória do nome de Jesus. Aplauda o Senhor, diga aleluia.